Começaremos lendo em Gênesis, no capítulo 1, apenas os versos 26 e 27, onde nós lemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Um pouco adiante, irmãos, uma passagem pouco referida nesse contexto, mais relevante para o tema que estaremos considerando hoje, encontra-se no capítulo 5 do livro de Gênesis, nos 3 primeiros versos. Esses versos claramente ensinam que não apenas Adão foi criado à imagem de Deus, mas seus descendentes foram reproduzidos à imagem de Adão, que por sua vez carrega a imagem de Deus. Este é o livro da genealogia de Adão, Gênesis 5:1. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Observe o verso 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Ainda no livro de Gênesis, irmãos, no capítulo 29, leiamos o verso 31 ao verso 35, com relação aos filhos que Deus deu a Lia, uma das esposas de Jacó. Gênesis 29, 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e lhe disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Leio a passagem apenas para demonstrar aos irmãos que os filhos, gerar filhos não é alguma coisa meramente biológica ou mecânica, mas está na vontade, depende da vontade soberana de Deus. É Ele quem dá ou não dá. Salmos, no capítulo 51, passagem bastante conhecida nossa, verso 5, onde o salmista declara e reconhece a sua natureza pecaminosa, herdada dos seus pais, dizendo: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 127 e 128. São 2 salmos curtos, salmos da família, e nós leremos uma parte de cada um desses salmos. Salmo 127, leremos apenas do verso 3 ao verso 5. E o 28, do verso 1 ao verso 4. Salmo 127, verso 1.
melhor, verso 3, herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com ele os inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Finalmente, irmãos, desejo ler apenas um versículo no livro de Atos dos Apóstolos, o verso de número 39, capítulo 2, verso 39, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, mas apenas para termos melhor o contexto em mente, senão o versículo lido isoladamente fica um pouco sem sentido, vamos ler desde o verso 37. Logo após a pregação de Pedro em Pentecostes, é que lemos isso. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Especialmente o verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para vós outros é a promessa, para muitos que ainda viriam, gentios, mas também para os vossos filhos. Meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo que estamos realizando sobre o tema projetado aí na tela. Família bendita do Senhor, uma expressão que se encontra no livro de Isaías, que primariamente designa o povo de Deus, num contexto mais amplo, como sendo uma família abençoada de Deus, mas que também se aplica a esse núcleo menor da família maior, que é exatamente a família propriamente dita. Nosso desejo na realização desses estudos, irmãos sabem, tenho procurado insistir nisso, não é acadêmico, não é tanto teológico, embora não possamos nem devamos desassociar a nossa prática da nossa teologia. Mas o nosso propósito é bem prático. Queremos muito, com a graça de Deus, poder ser reconhecidos entre as pessoas que convivem conosco, especialmente com aqueles que não conhecem ainda a graça salvadora de Cristo, como família bendita de Deus, como famílias abençoadas pelo Senhor. Não abençoadas simplesmente com prosperidade financeira ou com saúde, são bênçãos que Deus muitas vezes graciosamente e imerecidamente nos concede. Mas família abençoada do Senhor, no sentido de que vive, ou pelo menos procura sinceramente viver de conformidade com a vontade de Deus revelada na sua palavra. E assim possamos ser encontrados como sal da terra e luz do mundo, também como família, onde as pessoas que não conhecem a graça salvadora de Cristo podem ver e possam admirar e possam aprender e possam se espelhar e assim, encorajados pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo, pela maneira como criamos os nossos filhos, como nos relacionamos com nossa esposa, com nosso e maridos, os cônjuges mutuamente,
essas pessoas possam ser atraídas para a igreja, reconhecendo a realidade e a eficácia da graça e do Deus a quem servimos, não apenas no sentido, vamos dizer, espiritual ou alguma coisa assim, mas no sentido em que essa espiritualidade realmente transforma as nossas vidas e modifica e aperfeiçoa as nossas famílias. E é nesse sentido, meus irmãos, que nós estamos já há alguns meses estudando o tema aí indicado, família bendita do Senhor. Nosso interesse, como eu tenho procurado ressaltar desses estudos, a nossa abordagem deste tema não é sociológica, como muitas vezes acontece. Muitos livros são escritos sobre a família de uma perspectiva sociológica, antropológica, pedagógica, de modo geral humanista, com pouca, ou na maioria das vezes, nenhuma consideração com aquilo que a palavra de Deus ensina. Nosso propósito é buscar instrução na palavra de Deus. Nosso objetivo, nossa meta, Deus sabe, a nossa obsessão é compreender aquilo que de fato representa a vontade revelada de Deus na sua palavra, porque cremos que a palavra de Deus é suficiente, ela é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada e contém tudo aquilo que nós precisamos conhecer, não apenas para virmos a crer em Deus e ser salvos, mas para vivermos de maneira agradável a Deus em toda e qualquer área da nossa vida e muito especialmente na área relacionada à família. No domingo passado, nós revisamos o que já havíamos estudado até então. Fizemos isso porque interrompemos o nosso estudo praticamente desde as nossas conferências no final de junho, em virtude das férias, mês de férias de julho, e depois, em virtude das minhas próprias férias, saí no final de julho para visitar a minha filha, meus netinhos, e então interrompemos esse estudo por algum tempo. Retomando o assunto, domingo passado nós revisamos aquilo que nós já havíamos considerado durante os meses que estamos tratando desse tema geral. Relembrei os irmãos acerca dos pressupostos bíblicos que orientam o nosso estudo e aquilo que estivemos estudando, resumo apenas, especialmente as conclusões a que chegamos, acerca do namoro, acerca do noivado, acerca do casamento, dentro do casamento acerca do papel do esposo, o papel da esposa, que estivemos aqui considerando durante vários domingos. Hoje, meus irmãos, segundo o esboço, segundo o plano que eu havia preliminarmente, anteriormente elaborado, nós deveríamos começar a considerar o ensino bíblico sobre a paternidade, isto é, como biblicamente os pais devem ser considerados, qual é o conceito bíblico de paternidade, quais os direitos dos pais, quais as obrigações, os deveres, as responsabilidades que Deus coloca sobre os pais, sobre nós. Meu plano hoje eu deveria começar a tratar desse assunto, mas durante a semana, considerando, estudando o assunto, cheguei à conclusão que melhor seria inverter a ordem que eu anteriormente, de maneira preliminar, havia determinado para abordar esses temas. Julguei que seria mais interessante tratar primeiro da filiação, isto é, do conceito bíblico de filhos e dos direitos e das responsabilidades dos filhos, para só então, após isso, tratar da paternidade, isto é, do ensino bíblico acerca dos pais, do conceito bíblico sobre pais, sobre paternidade e direitos e deveres e responsabilidades dos pais. Pelas seguintes razões, meus irmãos, eu inverti essa ordem. Primeiro porque, ao refletir sobre o assunto, a estudar um assunto, pareceu-me evidente que para tratar
do conceito bíblico de pais, da responsabilidade dos pais, era preciso, antes, nós termos essa base fundamental, necessária, sobre o conceito de filhos. Senão, o nosso tratamento sobre a paternidade ficaria prejudicado. É preciso primeiro saber qual é o conceito bíblico de filhos, para que depois, então, pelo menos no meu entendimento, nós possamos tratar melhor, abordar melhor o conceito bíblico de paternidade e as responsabilidades dos pais. Também por causa da ênfase que quero dar, eu pretendo me estender bem mais sobre a paternidade do que sobre a filiação. A ênfase que desejo dar nesses estudos não é tanto sobre as responsabilidades dos filhos, mas tratar desse assunto do ponto de vista dos pais, as responsabilidades e os deveres dos pais. Tanto eu posso dizer que os filhos, me dirigindo aos filhos, que os filhos obedeçam os seus pais e não andem em más companhias, como nós podemos abordar o assunto e recomendar aos pais que os pais guardem seus filhos para que seus filhos não andem em má companhia. E como a ênfase, me parece que bíblica e que eu desejo dar, é sobre a paternidade, sobre isso eu pretendo me estender mais do que sobre os filhos, também, por essa razão, julguei preferível primeiro tratar sobre a filiação, fornecendo essa base que nos permitirá compreender melhor o ensino bíblico sobre os deveres dos pais. E também porque nós, pais, pelo menos enquanto os nossos filhos não alcançam a maioridade, evidentemente temos uma responsabilidade maior do que os filhos. A nossa responsabilidade na educação dos nossos filhos, evidentemente, é maior do que dos nossos filhos quando menores, quando ainda estão nesse processo de formação, não conhecem como nós a vontade revelada de Deus e não têm a mesma experiência que nós temos com Deus e com a genuinidade e a veracidade da sua palavra. Então, por essas razões, na minha reflexão durante a semana, nos meus estudos durante a semana, julguei que melhor seria inverter a ordem, primeiro abordar aquilo que a Bíblia ensina sobre a filiação, sobre o conceito bíblico de filhos, sobre as responsabilidades dos filhos e direitos, e também, e depois então, estaríamos melhor preparados como pais para considerar esse assunto tão precioso, meus irmãos, tão importante, tão fundamental para o período, a época muito difícil em que nós vivemos com relação à criação de filhos. Não preciso voltar e enfatizar a crise tremenda que a família se encontra, pais de um modo geral, governos, instituições, não sabem o que fazer para solucionar os problemas que afetam a infância, que afetam os jovens, que afetam a juventude. Muitos deles não sabem por que as adolescentes engravidam, os adolescentes estão envolvidos com drogas, com violência, etc., e assim por diante. E trata-se de um assunto tão importante. E é inevitável, meus irmãos, a igreja acaba sofrendo com isso tudo. E o que nós queremos é compreender qual é a vontade de Deus sobre tudo isso. Com relação aos filhos, nós estaremos considerando basicamente 3 temas gerais. Primeiro, o conceito bíblico de filhos, é o que nós faremos hoje. Segundo, os direitos e deveres dos filhos, a responsabilidade dos filhos. Normalmente fala-se apenas, exalta-se apenas os direitos das crianças. Direito à moradia, direito à educação, direito à saúde. Nunca ouvi falar do direito de viver num lar equilibrado, não é? Do direito de conhecer a Deus e a sua condição conforme Deus revela. Essas coisas não se mencionam como direitos da criança. Nosso ponto de vista, são direitos mais importantes do que outros, que por mais relevantes que sejam, não se equiparam a esses. E também apenas para introduzir os direitos e responsabilidades dos pais, porque posteriormente, tratando logo em seguida
da paternidade, eu pretendo abordar essa questão toda de uma maneira mais minuciosa, de uma maneira mais detalhada, com a graça e com a misericórdia de Deus. De todo o meu coração, meus irmãos, meu desejo e porque creio que é de Deus que nós podemos aprender isso, é poder transmitir aos irmãos um resumo daquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que todos nós possamos criar melhor nossos filhos no temor do Senhor, para a honra dele, para a glória dele, para o bem dos nossos próprios filhos. Então hoje eu pretendo me concentrar no conceito bíblico de filhos. Isso é fundamental, meus irmãos. Embora eu esteja querendo tratar do assunto de uma maneira prática, nós não podemos deixar de alicerçar nossos conselhos práticos nos fundamentos, nos alicerces, naquilo que é básico, naquelas verdades que a palavra de Deus nos ensina sobre os filhos. E hoje estaremos buscando compreender um pouco melhor o conceito bíblico de filhos, como é que nós devemos compreender as crianças. Então esse é o tema que nós queremos, que eu quero abordar hoje. E quando eu falo de conceito bíblico de filhos, eu estou me referindo a essa pergunta que eu quero, com a graça de Deus, responder. Quem são eles? Quem são esses pequenininhos, recém-nascidos, ou maiorzinhos, ou na linguagem cultural de hoje, adolescentes? Eu procuro mostrar que esse termo surgiu depois, esse conceito de adolescência é relativamente recente, e como eles devem ser encarados, como eles devem ser vistos e como eles devem ser tratados de conformidade com a vontade revelada de Deus. E quero, antes disso, sugerir para os irmãos que a cultura ocidental contemporânea, desculpe o erro de concordância aí na hora de digitar, é absolutamente incoerente e contraditório. O conceito é incoerente e é contraditório, a noção é contraditória. Alguma coisa, eu diria, mais do que contraditória, o conceito, a abordagem das crianças e dos filhos, eu diria que é quase esquizofrênica. Por um lado, as crianças são tidas como puras, inocentes, a quintessência da pureza, como se eles fossem as criaturas absolutamente inocentes, não é? Os irmãos sabem disso. Muito das políticas e dos conceitos de pedagogia e filosofias e conceitos sociológicos, psicológicos, eles partem desse princípio que os nossos filhinhos, quando nascem, eles são inocentes no sentido de que eles são absolutamente puros, perfeitos. Eles não são encarados como rebeldes, como pecadores, como herdeiros do pecado, como nós veremos adiante, mas como criaturas imunes ao pecado, isentas ao pecado, inocentes e puras. Especialmente por aqueles que não têm filhos, eu acho, sabe? Porque quem tem filhos sabe como desde pequenininho o egoísmo, a rancor, a ira, a rebeldia, o egoísmo se manifestam com tanta evidência e com tanta clareza. E muitas vezes dominam os mais velhos, os pais, que se veem inabilitados, incapacitados para fazer qualquer coisa diante dos gritos desesperados dos pequenininhos, quando a vontade deles é contrariada em qualquer coisa. Mas se por um lado as crianças são vistas como absolutamente inocentes, puras, santas, por outro lado, elas são vistas também como um peso, como um fardo a ser evitado a qualquer custo, são desprezadas, são abandonadas, são até abortadas, para não atrapalhar a vida da mãe. E os irmãos sabem que eu não estou exagerando, os irmãos sabem que é isso mesmo. Muitas vezes essa contradição é real na nossa cultura ocidental no que diz respeito ao conceito de filhos. Se por um lado são vistos como inocentes, puros, santos, por outro lado, se eles são assim, por que evitá-los tanto? Por que tê-los e abandoná-los em creches,
simplesmente para, não por uma necessidade, como às vezes é o caso, da mãe que precisa trabalhar para se sustentar sua família, mas simplesmente para alcançar um nível social e econômico mais elevado, abandonam esses puros e santinhos, e santos e inocentes crianças a pessoas absolutamente despreparadas e desqualificadas para criá-los e educá-los. Ou são evitados. Bom, muitos dizem, eu não quero nem ter filho para não atrapalhar minha carreira. É um conceito real e não são tão poucos os pais que, podendo, evitam e deixam de ter filhos para não serem atrapalhados. Ou então, no máximo, 1 ou 2, e acho que não passa disso. Como se fossem pesos, como se fossem estorvos, como se eles não fossem o que veremos que são: bênção, galardão, herança, presentes da parte de Deus para a nossa vida. Não é agora que eu vou entrar nessa questão de controle de natalidade, coisas dessa natureza. Mas, irmãos, vão de convir que, na grande maioria das vezes, os filhos são evitados não por princípios ou pela preocupação real de agradar a Deus, mas por motivos egoístas, E o resultado é que noções absolutamente equivocadas acerca de quem são as crianças, de quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, direitos dos pais, deveres dos pais, prevalecem esses conceitos, essas noções equivocadas na nossa cultura. E a grande pergunta que nós queremos fazer, e com a graça de Deus responder, é essa: qual é o conceito bíblico sobre filho? É o nosso assunto nessa manhã. O que é que a Bíblia nos revela sobre essas coisinhas que nós gostamos tanto, amamos tanto e percebemos com clareza que às vezes precisam de disciplina, às vezes não, sempre precisam de disciplina, de correção e assim por diante. E quero responder essa pergunta biblicamente de 4 maneiras. Quero sugerir, em primeiro lugar, que se quisermos compreender bem quem são os filhos, devemos compreender que eles são, em primeiro lugar, a imagem de Deus e dos pais. Há um paralelo para o qual eu quero chamar a atenção dos irmãos entre a criação divina e a procriação humana no que diz respeito à imagem e semelhança. Vamos rever os textos. Em Gênesis, no capítulo 1, passagem conhecida dos irmãos, nós lemos que Deus criou o homem, fez o homem a sua própria imagem e semelhança. Foi assim que Deus criou Adão. Adão não é um animal, ele não se enquadra no reino animal, ele é um ser à parte, o homem é um ser à parte. E o que de fato distingue o homem dos animais não é apenas razão e emoção e vontade, mas o fato de Deus ter comunicado a ele o seu espírito e de tê-lo criado como um ser pessoal e espiritual, capaz de se relacionar com o seu Criador. Mas é interessante observar também, como eu li com os irmãos, no capítulo 5 do livro de Gênesis, que exatamente nesse contexto, não é fora desse contexto, olha o que diz o verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. A ideia da imagem de Deus, da imago Dei, da imagem e semelhança de Deus, está presente aqui na criação de Adão. Mas não apenas Adão foi criado à sua imagem e semelhança, mas como lemos no verso 3, os seus filhos foram procriados também à sua imagem e semelhança.
Verso 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. E lhe chamou Sete. Essa passagem claramente indica e aponta para esse paralelo entre a imagem de Deus na criação, ou esse paralelo entre a criação divina, no que diz respeito à imagem de Deus, e a procriação humana. Assim como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Adão procria, e nós continuamos a procriar, filhos, segundo a nossa imagem e semelhança. E no nosso caso, isso inclui não apenas a personalidade, a racionalidade, a vontade, as emoções e a espiritualidade caída, corrompida por causa da queda, mas a corrupção do pecado. Nossos filhos herdam de nós os estragos que a queda produziu em Adão. Adão passou a gerar filhos segundo a sua pecaminosidade também. Nossos filhos são gerados, portanto, segundo a nossa corrupção, segundo a nossa natureza decaída. Eles não são semelhantes a nós apenas na aparência. Quando nós vemos a criancinha recém-nascida, pouco tempo, a gente olha, observa, a cara do pai, ou não, parece com a mãe, sei lá, eu acho que mistura os dois. Isso acaba sendo evidente que os filhos trazem essa semelhança com os pais, mais ou menos, mas essa semelhança não se resume à aparência, ela se estende ao coração, ela se estende à natureza, ela se estende à própria corrupção que o pecado produziu em Adão e inseriu através de Adão a raça humana. A outra passagem interessante com relação a isso, vale a pena chamar a atenção dos irmãos, que se encontra em Lucas, no capítulo 3. Desculpa, irmãos, a garganta não está boa, sinusite. Mas no capítulo 3 de Lucas, Lucas nos fornece a genealogia do Senhor Jesus. Desde José, pela parte do seu pai, até Adão. Há muita discussão acerca se essas genealogias bíblicas são absolutamente completas. Provavelmente elas não são. Muitas vezes elas mencionam apenas pessoas mais representativas nessas linhagens fornecidas. Por esse fato é difícil fazer como alguns fazem, datar o dia da criação de Adão apenas com base nos cálculos feitos nessas genealogias. Mas isso não tem relevância nenhuma para nós hoje. O fato é que os irmãos observarem essa genealogia, começando aqui no versículo 23, fiquem tranquilos, nós vamos ler toda essa genealogia desde o verso 23 ao verso 38, mas observem que ela começa, ora, Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar seu ministério, era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, filho, e aí, então, o autor bíblico vai retrocedendo até o verso 38, olha o verso 38, Cainã, filho de Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, Mas, novamente, nós vemos essa ênfase no fato de que nós todos somos filhos de Adão e filho de Deus. Eu não terminei o verso 38, olha o que o verso 38 diz. Cainã, filho de Enos, filho de Sete, este filho de Adão, filho de Deus. Ora, irmãos, quais as implicações do fato de nossos filhos, devemos sempre encará-los assim, serem pessoinhas que trazem em si a imagem de Deus, que carregam a imagem de Deus, mas que carregam a imagem de Adão também, herdada por nosso intermédio, inclusive a sua natureza caída.
a primeira implicação é que, como portadores da imagem de Deus, eles devem ser respeitados, eles devem ser admirados. Na realidade, o conceito bíblico de imagem de Deus é a nossa base de direitos humanos. Nossa base de direitos humanos não é humanista, ela é teológica. O homem deve ser respeitado independentemente da sua cor, independentemente da sua condição social, independentemente da sua raça, independentemente até do seu estado. Não importa se ele é um pecador, um devasso, um ébrio, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a queda, apesar de ter corrompido profundamente essa imagem, ela não a destruiu. O ser humano ainda carrega a imagem de Deus. E isso demanda da nossa parte respeito, porque ele carrega em si a imagem do nosso Criador. E as crianças também. E por essa razão as crianças devem ser respeitadas e devem ser admiradas como seres, como criaturas que, ainda que imperfeitamente, por causa da queda e do pecado, refletem a personalidade, a racionalidade, os sentimentos, as emoções, a vontade e mesmo a espiritualidade. Isso tudo ainda se manifesta nas crianças, apesar da queda e apesar dos gritos esperneando quando as suas vontades são contrariadas, como os irmãos sabem muito bem. Mas se, por um lado, como herdeiros da imagem de Deus, as crianças devem ser tratadas com respeito, por outro lado, como herdeiras de Adão por nosso intermédio, seus pais, elas não podem ser endeusadas, elas não podem ser consideradas inocentes, santas, puras, mas devem ser compreendidas como pecaminosas, como vamos ver adiante, herdeiras do pecado, com todas as suas consequências, e isso determinará, em grande parte, a maneira como devemos criá-las, a necessidade de disciplina, o conceito de disciplina, nossos conceitos pedagógicos, né, acerca da criança. Isso tudo precisa ser orientado por essas verdades bíblicas relacionadas ao fato de que nossos filhos trazem não apenas a imagem de Deus, mas trazem também a nossa própria imagem, ou melhor, a imagem de Adão por nós transmitidas a eles, inclusive, a corrupção do pecado e a queda na qual todo ser humano vem a esse mundo. E quero ressaltar, irmãos, em cada um desses itens, que os filhos têm o direito de saber isso. As crianças e os filhos têm o direito de saber que eles não são mero produto da evolução humana, que eles não são simplesmente um calango evoluído, ou um macaco desenvolvido, ou qualquer coisa dessa natureza. Isso é aviltante para o ser humano. A criança não é um animal racional. As crianças são seres humanos que foram criadas à imagem e semelhança do Criador, imagem e semelhança de Deus. Mas devem saber também, compreender também, que elas não são esses inocentezinhos, não. Não são santas, nem puras, não. E portanto, devem ser tratadas e criadas e educadas, e devem saber que elas são pecadoras, devem conhecer essas verdades bíblicas a seu respeito. Aí, meus irmãos, vamos avançar, senão nós não andamos muito. Quando nos perguntamos acerca de qual o conceito bíblico de criança, de filhos, logo aprendemos isso, que eles são imagem de Deus e dos pais. Mas também aprendemos na Bíblia que eles são bênçãos da parte do Senhor. Os filhos não devem ser considerados, não devem ser tratados com dignidade e com respeito, não devem ser queridos e não devem ser amados pelos seus pais, meramente porque eles são
foram criados à imagem e semelhança de Deus e carregam a nossa imagem, são nossos filhos, têm o nosso sangue, a nossa natureza, são como que extensões nossas. Não, filhos amados não são nem extensões nossas, mas devem ser queridos e amados também do mesmo jeito. Mas eles devem ser encarados como, e devem ser tratados com respeito, com dignidade, com amor, também porque eles são, biblicamente, bênção da parte de Deus. Filhos não são estorvos, filhos não são pesos, filhos não são problemas. O mundo vê assim, nessa visão esquizofrênica com que aborda os filhos. Não, filhos são presente de Deus, filhos são galardão de Deus, filhos são herança do Senhor. Para alguns, meus irmãos, filhos são estorvos, a gente vê claramente na sociedade, filhos são obstáculos, filhos são problemas e por isso mesmo são evitados ou muitas vezes indevidamente limitados, 1, 2 no máximo, não porque não possam ter mais, ou a mãe não tem a saúde, ou porque os pais não possam educá-lo, não possam criá-lo, mas por motivos egoístas ou meramente porque são levados pelos costumes. Não estou dizendo que sempre tem 1, 2 filhos, é esse o caso, ou 3 ou 4, mas estou mencionando o fato que me parece óbvio, que muitas vezes os filhos são limitados, não por considerações legítimas, por razões adequadas, apropriadas, sérias à luz da palavra de Deus, mas simplesmente porque não são vistos como de fato a Bíblia ensina, como bênçãos, como presentes, como galardão da parte de Deus para a nossa vida, para os pais. Ou outras vezes, filhos são vistos como meramente um fenômeno meramente biológico. Os pais se relacionam sexualmente, então nascem filhos, né? Como se isso fosse uma coisa quase que automática, biologicamente mecânica. Não sei se dá para usar esses 2 termos assim, mas mais ou menos isso. Não reconhecem que por trás dos filhos está Deus, está a soberania de Deus. Conforme a Bíblia, meus irmãos, é Deus quem concede ou não filhos. Por isso eu li com os irmãos, Gênesis no capítulo 29, os versículos 31 até o versículo 35, acerca de como Lia, que vinha sendo desprezada pelo seu esposo, Jacó, em detrimento por causa de Raquel, e ora a Deus, e nós vemos em todo esse relato como Deus está no controle, e Deus então favorece Lia e lhe concede 4 filhos, e ela reconhece que não foi meramente um resultado de um ato biológico, mas Deus estava no controle. Eu cansaria os irmãos se fosse ler tudo que a Bíblia ensina, os vários exemplos que a Bíblia ensina acerca do fato de que a concepção, o nascimento, filhos ou não, depende da vontade soberana de Deus e não meramente de um ato conjugal. Isso está na vontade de Deus, isso depende da vontade de Deus. Gênesis 4:1, nós lemos assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. É assim que o crente deve ver os seus filhos. Alcançamos os filhos como auxílio de Deus, como vontade soberana de Deus. Na Bíblia, muitas vezes, não ter filhos é quase que como uma maldição, por algumas razões, que podem ser revertidas. E ter filhos é expressão da graça, da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. E é assim que os filhos devem ser encarados biblicamente. Não como estorvo, não como problema, não como dificuldade, não como transtorno para a nossa vida. Imagine alguém saber que é visto assim pelos seus pais, o efeito que isso produz sobre uma criança. Reconhecer, talvez não por palavras, às vezes até por palavras, mas pela própria maneira como os pais tratam, que eles são considerados problema, estorvo,
e não bênçãos a serem desfrutadas como presentes recebidos da parte de Deus, meus irmãos. E depois os pais reclamam porque seus filhos se rebelam, se revoltam. Mas você os trata como estorvo, como problema, você os encara como alguma coisa que atrapalha a sua vida, ao invés de ser um presente, um galardão, uma bênção de Deus para você. Vale a pena, irmãos, para orientação nossa, reler alguns versículos do Salmo 127 e 128, para guardarmos bem na nossa memória e no nosso coração qual é o conceito bíblico de filhos. O Salmo 127, verso 3, herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre o seu galardão. Senhor, os filhos são herança de Deus. Morre, falece algum ancestral nosso, pai, tio, tia, sei lá, e deixa recursos, deixa casas, apartamento, dinheiro, deixa herança para os seus descendentes. É um presente. Não merecemos, recebemos do nada. Eu já recebi alguma herança, por razão nenhuma, eu simplesmente recebi. Um ancestral meu faleceu, me deixou algum recurso. Sentimos pelo falecimento e que bom, ganhamos sem merecer nada algum recurso que nos possibilitou comprar alguns bens, algumas coisas. A Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos. E mais, diz que o fruto do ventre é o seu galardão. Galardão, uma recompensa, uma bênção de Deus, o fruto do ventre. É assim que os filhos devem ser encarados, eles são galardões. Galardão, nem sei. Galardão é bênção da parte de Deus, herança da parte do Senhor. Olha o Salmo 128, os 4 primeiros versículos. Olha que descrição do homem bem-aventurado, de uma família bem-aventurada, e como entre essa bem-aventurança se inclui não apenas uma esposa, e que bem-aventurança é o marido que alcança uma boa esposa, que a Bíblia ensina isso com clareza, já vimos aqui, mas os filhos também ao redor da sua mesa, como rebentos da oliveira. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, como recompensa do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele é abençoado, entre outras coisas, pelos filhos que Deus lhe concede. Irmãos, eu esclareço que isso não é sempre quando lemos essas coisas, nós lemos em sentidos gerais, há várias outras variáveis que muitas vezes não permitem que as coisas sejam assim. Mas, em termos gerais, o que nós vemos é que bem-aventurança, no conceito bíblico daqueles que temem a Deus, ela inclui uma esposa fiel, uma esposa que parece uma videira frutífera, e também filhos ao redor da nossa mesa. Não quer dizer que quem não tem filhos, então, não é um homem que teme a Deus. Há muitas outras variáveis. Não quer dizer que o homem que teme a Deus, feliz será, tudo lhe dá bem, no sentido de que ele não tem problema nenhum. A gente sabe que isso não é realidade. Há muitas outras variáveis na Bíblia, e cada ensino desse deve ser interpretado à luz de todo o seu contexto geral, para a gente não extrair daqui e construir uma teologia completamente equivocada, estranha ao contexto bíblico, canônico como um todo. Mas, evidentemente, que, em termos gerais, os filhos são descritos como bênçãos preciosas da parte de Deus. E, enfatizo, eles precisam saber disso. Seu filho sabe que ele é um presente de Deus para você? Esse é o conceito que seus filhos têm, é isso que você passa para os seus filhos, na maneira como os cria, os educa, os disciplina, porque Deus disciplina quem ama, corretamente, é claro, pelo cuidado, pelo prazer que você tem de estar com eles, de conversar com eles. Eles percebem que eles são amados, queridos, são seus amigos, que você gosta deles, tem prazer em estar com eles.
É muito difícil para um filho reconhecer que seus pais preferem estar com seus colegas, seus amigos, com todo mundo, mas não com ele. Despacha. Muitas vezes a sociedade contribui para isso. O tipo de educação ocidental contribui grandemente para isso. No Brasil ainda nem tanto, ainda ficam apenas 4, 5 horas nas escolas. Em outros países, as crianças, os filhos passam praticamente o dia todo na escola. Essa tarefa da criação dos filhos, que vamos ver durante esses estudos, é principalmente, essencialmente, fundamentalmente dos pais, é transferida para a escola. Às vezes até a igreja contribui para esse distanciamento dos pais e dos filhos, separando-os em vários eventos, escola dominical, igreja, culto, sei lá, outras, não quero entrar em detalhes. Mas eles têm o direito de saber que eles são presentes de Deus para vocês. São herança do Senhor, galardão de Deus. Esse é o conceito bíblico de filho, tão diferente do conceito sustentado pela nossa cultura ocidental, na maioria das vezes. Mas além de bênçãos de Deus, meus irmãos, é preciso reconhecer, como já indicamos ao tratar do outro assunto, que os filhos também são herdeiros do pecado, porque são descendentes de Adão, eles herdam dos pais essa condição. Eles são naturalmente inclinados, isto é, eles já nascem assim. Isso não é verdade com relação aos nossos primeiros pais. Adão e Eva não foram inclinados ao pecado. Eles foram criados santos, justos, perfeitos, mas por causa da queda, nossos filhos trazem não apenas a imagem de Deus, mas eles carregam, como eu disse antes, a nossa imagem pecadora, a imagem de Adão por nós transmitida, a corrupção do pecado e os efeitos danosos, malignos da queda sobre o coração deles, a natureza deles, a vida deles. E é por isso que eles naturalmente são inclinados para a mentira, são inclinados para o egoísmo, para a rebeldia. E qualquer observação, qualquer observador empírico que não for condicionado por filosofias racionalistas ou humanistas, ele percebe com clareza que de fato as crianças não são esses santinhos que se imagina que eles sejam, não. Eles são rebeldes, eles são rancorosos, eles são inclinados para a mentira. Foi você? Não, não fui eu, foi o maninho, né? Foi o maninho, ou foi outro. Ou então é meu, não dou, é meu, não empresto. E se não tentar tomar o do outro, né? Não tentar tomar o do outro. Nós como pais, crentes, nós não vamos estranhar esse comportamento, essa conduta dos nossos filhos, simplesmente porque nós sabemos que eles são nossos filhos. Eles trazem a nossa imagem e semelhança, eles carregam a corrupção do pecado desde o ventre materno. Eles são pecadores, como vimos, em pecado me concebeu minha mãe, lemos há pouco no Salmo 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Essa passagem é mais conhecida, mas uma outra interessante, que pesquisando durante a semana localizei, no Salmo 58, um pouco adiante, no versículo 3, onde o salmista diz, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Desde a concepção. Na verdade, a iniquidade acompanha o ser humano desde a sua concepção. Quando o sêmen do pai ali fecunda o óvulo da mãe, ali já está se formando um ser humano pecador. Já lhe foi comunicado o gene do pecado, podemos chamar assim, para usar uma linguagem atual, né? O gene da corrupção, ou a julgar pela natureza e a profundidade da corrupção humana, os genes da corrupção, né? Há outras passagens bíblicas que ensinam essa verdade com clareza, e uma delas, pelo menos, só mais encontra-se em Romanos, no capítulo 5, não é uma passagem muito fácil, por causa da estrutura
da passagem, mas algumas lições são claras, e a passagem claramente ensina o fato de que todos os seres humanos, todo ser humano é culpado, não apenas porque herdou de pecado, herdou de Adão a corrupção e o pecado, mas porque ratifica, confirma. Exatamente porque herdou, peca, todo ser humano, porque assim como em um só homem, 5,12, Romanos 5,12, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos pecam. Por exemplo, os versos 17 a 18. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida e por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A base da doutrina da redenção, através do qual a justiça de Deus é imputada aos eleitos de Deus, pela obra de justiça de um só homem, o Deus homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, está exatamente no fato de que, pela corrupção, pela queda de Adão, de um só homem, entrou o pecado no mundo, e através do pecado é a morte. E cada ser humano ratifica, confirma a sua pecaminosidade desde o ventre materno, que ele já herda, ele já traz do ventre esse estado. Então, meus irmãos, a Bíblia claramente ensina que as crianças, nossos filhos são herdeiros do pecado desde pequenininho. E esse é outro fato que encerra implicações práticas importantes. Uma delas diz respeito à maior necessidade dos nossos filhos. A maior necessidade dos nossos filhos não é ser educado, não é ter direito a uma casa. Que bênção, que bom, quando Deus nos dá a graça de poder suprir nossos filhos com alguns confortos, que bênção. Mas a maior necessidade dos nossos filhos é espiritual. A maior necessidade deles é ser redimidos pela graça de Deus, através dos meios de graça que Deus proporciona, que Deus oferece. Essa é a maior necessidade dos nossos filhos. Se os nossos filhos tiverem que ter uma menor educação, porque não queremos expô-los a enormes perigos que determinadas situações e condições acarretariam, melhor que seja assim, porque mais importante é a alma deles. A maior necessidade deles não é se sair bem na vida, crescer socialmente, ter um bom emprego. Meus irmãos, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta? As crianças nascem em pecado e elas precisam ser redimidas. Mesmo os filhos da aliança precisam ser redimidos. Eles têm a promessa, como vamos considerar agora, eles desfrutam de bênçãos que os que não são filhos da aliança não desfrutam. Para eles é a promessa, mas eles precisam ser redimidos. E isso só pode ocorrer mediante a aplicação, o uso dos meios de graça que Deus oferece, que Deus proporciona. Como nós veremos adiante, aos pais, em primeiro lugar, compete conduzir os filhos a Cristo, por intermédio, especialmente, da oração, por eles, com eles. Vamos ter várias instruções práticas nesse sentido. Por exemplo, você, mamãe, está com o filhinho, está amamentando, estou vendo a Josinha ali com o Heitor no colo, agora eu acho que estava dando de mamar, se é que eu estava dando de comer para ele, se é que eu percebi ou não, bem, mas está lá. Nesses momentos, nós mamães, vocês mamães estão orando, nós pais, mães, estão orando pelo seu filhinho, estão orando que Deus os abençoe, que o alimento seja bom para ele, que Deus conceda a sua graça. Oração pelos nossos filhos e com eles é imprescindível. A instrução,
e o exemplo, isso são, vamos considerar depois, deveres fundamentais e essenciais, são os meios por excelência que Deus nos concede para a conversão, a redenção dos nossos filhos. A oração, a instrução e o exemplo, sem o que o resto não vai funcionar. Não adianta dizer para alguém, dobre a direita, e fazer assim, porque a pessoa vai dobrar para cá, para a esquerda. Porque eu digo para dobrar a direita, mas eu aponto para a esquerda. Não adianta a gente instruir num lado, para uma direção, e andar para outra direção. Os filhos vão nos seguir, pela direção que nós formos, e não pela direção que nós, hipocritamente, indicarmos para eles. E vamos ter a oportunidade, com a graça de Deus, de tratar isso. Esse fato, meus irmãos, encerra sérias implicações com relação aos nossos filhos. Vamos criar nossos filhos de uma maneira, se acharmos que eles são aqueles santos, perfeitos, inocentes, e vamos criá-los certamente de outra maneira, se tivermos consciência de que eles são herdeiros do pecado, e que eles precisam de redenção, e que a maior necessidade deles não é material, nem emocional, mas é espiritual. Até que ponto essa noção influencia na prática a nossa criação dos nossos filhos, o que fazemos com eles, o que permitimos que eles façam, aos riscos que nós podemos expor ou não aos nossos filhos, dependerá em grande medida da seriedade com que nós encararmos esse fato relacionado ao conceito bíblico de filhos. Eles são também herdeiros do pecado. Bênção de Deus, mas herdeiros do pecado. E finalmente, meus irmãos, para termos uma noção mais adequada de filhos à luz da palavra de Deus, temos que reconhecer, e aqui eu me refiro aos filhos dos crentes em particular, que eles não apenas trazem a imagem de Deus e dos pais, não apenas são bênçãos de Deus e não apenas são herdeiros do pecado, mas eles também são filhos da aliança, eles são herdeiros da promessa. Que bênção, meus irmãos e irmãs! Nossos filhos são filhos da aliança, eles são crianças do pacto, eles não apenas herdaram a nossa corrupção, mas eles herdaram a promessa, são herdeiros da promessa. O Dr. Van Groningen ressalta no seu livro, já tivemos a oportunidade de ler, todo o livro do Dr. Van Groningen sobre a família da aliança, não tem muito tempo nas nossas reuniões de sábado. Eu espero que os irmãos e irmãs que frequentaram a reunião tenham podido extrair aquelas lições e aplicar com a graça de Deus as lições ali nas suas vidas e nas suas famílias. Mas essa é uma verdade que precisa ser compreendida pelos pais que têm, pais crentes com relação aos seus filhos. Os seus filhos são filhos da aliança. Isso significa que eles são herdeiros da promessa. Para eles é a promessa, para nós é a promessa e para nossos filhos. Não é apenas para nós, mas é para eles também. Eles estão debaixo do cuidado, debaixo da graça de Deus, debaixo do olhar especial de Deus. Isso é um conforto quando nós sabemos que os nossos filhos são pecadores como nós, que eles estão debaixo da corrupção do pecado. Que bênção, meus irmãos, nós reconhecermos que eles também são filhos da promessa, eles também são filhos da aliança. Isso implica em direitos e deveres. Para eles é a promessa, eles fazem parte da igreja, eles desfrutam da oração, desfrutam do ensino, desfrutam da pregação, desfrutam dos cuidados, mas claro, isso não diminui em nada a responsabilidade dos pais. A igreja jamais substituirá os pais, como nós teremos a oportunidade de ressaltar no decurso dos nossos estudos. Mas é um privilégio enorme, meus irmãos. Eu entendo que no conceito reformado de graça comum, não há manifestação maior da graça comum de Deus, não a graça especial, que é a redenção, a salvação, mas a graça comum de Deus, maior do que a restrição do mal pelas autoridades, que é uma das manifestações da graça de Deus comum, ou a chuva, o sol, os recursos naturais, outras manifestações da graça comum de Deus, é essa bênção, esse privilégio de nossos filhos serem filhos da aliança, de termos a convicção e a certeza, a promessa é para eles. Se eles não resistirem a ela, se eles não a rejeitarem, nossos filhos jamais poderão dizer, eu acho que eu não sou um eleito de Deus.
Esqueça isso, você é um filho da aliança, você é um filho da promessa. E você desfruta de bênçãos especiais, particulares, e que são os meios por excelência para conduzir vocês a Cristo. Vocês têm pais crentes, vocês têm pais que conhecem a Deus, que conhecem a promessa, que conhecem a vontade de Deus revelada na sua palavra, que devem saber criar seus filhos, que se empenham em criar, em dar bom testemunho para eles. Que bênção! E adicionalmente, acessoriamente, tem a igreja, que está ali instruindo seus pais, orientando seus pais, orando pelos filhos, ensinando, pregando, cuidando. Que bênção que nossos filhos desfrutam. Como filhos da aliança, eles devem dar continuidade à obra do reino de Deus. Como povo da aliança, eles devem ser preparados para ser santos, para promover o reino de Deus e para promover a glória de Deus nesse mundo. Isso aqui já está indicando e apontando as nossas tarefas como pais, nossos alvos, nossas metas como pais. Nosso alvo, nossa meta como pai, muitas vezes, pelo que vemos na sociedade, é completamente distorcido. O alvo dos pais fica, é meu filho ir para a universidade, é para se formar, é para estudar isso, é estudar aquilo, é estudar inglês, é conhecer isso, conhecer aquilo, é ter um bom emprego, é se sair bem. Os irmãos sabem que nós zelamos muito por essas coisas. Isso é importante também. E fazemos o melhor, ao ponto de termos uma escola, ao ponto de nos sujeitarmos a todas as dificuldades e problemas decorrentes de sermos mantenedores de uma escola entre nós. Não é fácil, porque zelamos pelos nossos filhos em todas essas áreas. E na escola procurarmos dar o melhor em termos acadêmicos, e com a graça de Deus podemos já estar colhendo alguns frutos, alguns resultados nesse sentido. Mas, meus irmãos, isso não é o mais importante, esse não pode ser o alvo fundamental de pais crentes. O alvo fundamental dos pais crentes é fazer nossos filhos, preparar nossos filhos para serem santos, refletirem a Cristo, para serem instrumentos úteis para a promoção do reino de Deus e para assim glorificarem o nome do Senhor. Se eles falharem nisso, podem chegar a presidente da República. Não significa nada. Não significa nada. Se eles falharem no que diz respeito a serem santos, a serem utilizados como instrumentos para a promoção do reino de Deus e glorificarem a Deus, não significará nada o que eles porventura alcançarem em outras áreas da vida. Não estou condenando as outras coisas. Os irmãos sabem que um dos alvos da família é exatamente dominar sobre a criação, e isso envolve o preparo dos nossos filhos da melhor maneira possível, mas isso não é o principal propósito e alvo. Meus irmãos, nosso tempo já foi além do que deveria. Apenas para concluir, resumindo um pouco o que estivemos estudando. A cultura ocidental, secularizada, tem uma visão esquizofrênica de filhos, como acabamos de ver. Somente na Bíblia é que encontramos o equilíbrio indispensável para a criação adequada dos nossos filhos, porque nos fornece um conceito real, verdadeiro acerca dos filhos. Os filhos carregam a imagem de Deus e dos pais, eles são bênção de Deus, mas também eles são herdeiros do pecado. Os filhos dos crentes, em particular, são também filhos da aliança, são herdeiros da promessa, eles fazem parte da igreja e devem ser preparados para dar continuidade à obra do reino de Deus. Nas suas vocações, não quer dizer que vão ter que ser pastores, não, nas suas vocações, desempenhando-as com fidelidade para a honra e a glória de Deus. Como? É o que, com a graça do Senhor, nós estaremos considerando, se Deus permitir, a partir do domingo que vem. Vamos nos colocar.